Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás. Matheus Dias, tudo bem, meu amigo? Muito boa noite, Ivan. Tudo bem? Bem-vindo mais uma vez. Fala pra mim qual é a estratégia de Ronaldo Caiado nessa semana. Evandro, a pesquisa já mostra aqui a nossa tela com tempo de tela que cada um deles vai ter nessa propaganda eleitoral. Começa a partir de amanhã. Caiado, depois dos dois primeiros, né, na lista, depois de Lula, depois de Flávio Bolsonaro, Caiado tem pouco mais de 2 minutos de tempo. Ele tem uma estratégia, então, que ele tenta alavancar ou conseguir os eleitores que ainda não foram conquistados pelos outros dois candidatos, ou seja, não estão polarizados, aqueles eleitores que em algum momento não estão pendentes nem para a esquerda nem para a direita. Caiado tenta então conquistar essa parcela que fica mais ao centro. Ele pouco me disse hoje sobre essa propaganda eleitoral que ele vai provavelmente explorar no STF. Ele que, assim como outros candidatos, propõe desde o início da pré-candidatura, desde antes dela ter virado candidatura, críticas ao Supremo Tribunal Federal. Agora, a jogada da vez de Caiado é tentar dizer que o STF deveria quebrar o sigilo tanto do caso do Dark Horse quanto do caso do INSS, do caso do Lulinha. Pondo assim, porque ele disse que recebeu uma pesquisa em que 70% dos eleitores dizem que não votariam em candidatos que estão ligados a qualquer esquema de corrupção. Ele disse que então esses esquemas, essa investigação do STF tem que ser exposta ao público para que o eleitor saiba em quem que ele estará votando ou no que o candidato que ele pensa em votar está metido, por exemplo, Evandro. Essa foi a defesa de Ronaldo Caiado, ele que também disse que amanhã vai lançar o primeiro filme dele da campanha. Ainda não sabemos qual o tema, mas ele garantiu que não vai ser nada parecido com o filme Dark Horse. Ah lá, já fez uma crítica, então vamos falar com o André Marcília. Já esperava, né, esse nível de criatividade de Ronaldo Caiado, né, Marcília? Falando que vai lançar o filme, mas não igual o Dark Horse. Agora, a gente sabe que durante o governo de Jair Bolsonaro, a relação com o Supremo Tribunal Federal ficou bastante esticada. E Jair Bolsonaro também chamou a atenção de parte da população para o que ele chamava de alguns abusos do Supremo Tribunal Federal. E essa população passou a cobrar mais da Suprema Corte. Você acha que depois de todo esse tempo, esse tipo de crítica ao STF ainda funciona para absorver voto? E talvez dessa parcela que acompanhava Bolsonaro, e parte dela você acha que poderia migrar para Caiado, Marcília? Olha, Cine, eu acho que, bom, primeiro, esse voto contra o STF, vamos dizer assim, anti-supremo, ele ainda é muito forte, por duas razões. Primeiro, porque aquilo que aconteceu em relação, por exemplo, réus do dia 8, ou mesmo em relação ao próprio Jair Bolsonaro, permanece, né? Então, o Bolsonaro permanece preso em razão daquelas decisões, os réus permanecem presos, não houve ainda a dosimetria aprovada. Então, todo esse contexto, ele ainda está aí. E segundo, que é um consenso dentro da direita da necessidade de haver uma reforma do judiciário, não é necessariamente do STF, mas uma reforma do judiciário para que um STF, seja qual for, não possa chegar tão longe como chegou na avaliação, né, sobretudo esses candidatos da direita. Então, esses dois motivos fazem com que eu veja que ainda seja muito forte esse tema, tanto que a maior parte, ou quase todos, os candidatos da direita, na sua proposta de governo, eles apresentaram reformas. O Romeu Zema também já começou a falar disso antes mesmo de lançar a sua candidatura. Sim, e até criticamente, com os intocáveis, foi até envolvido, queriam colocá-lo no inquérito das fake news, deu um rolo danado essa história. Mas, de qualquer maneira, todos eles apresentaram planos para o STF para uma reforma do judiciário. Isso mostra que esse tema é um tema de bastante apelo. Aliás, foi um dos destaques do plano de todos eles. Acredito que isso ocorra. Agora, não acho que vai haver migração de voto para o Caiado. Acho que o Caiado, enfim, está fazendo o papel dele. A gente até, na sabatina, nos debates, a gente comentou que o Caiado estava mais low profile, né? Então, estava sorridente demais. Estava sorridente demais. Vamos ver como ele vai se comportar. Acho que o próprio Caiado, a instabilidade dele em relação ao que ele vinha apresentando antes, que era uma assertividade maior, é dúvida. E por isso, não creio que ele vá tirar votos de ninguém nesse momento, não. Valeu, Marcília.